Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia bem radical. E se os nossos maiores desafios, sabe? Aqueles com dinheiro, carreira, propósito. E se eles não tiverem nada a ver com o mundo lá fora, mas sim com o jeito que a gente enxerga o mundo? Essa é uma luta que parece quase universal, né? Aquela sensação de estar empacado, de não conseguir os resultados que a gente quer, seja na profissão, nas finanças. Poxa, por que isso acontece com tanta gente? Então, a resposta, segundo a linha de pensamento que a gente vai analisar aqui, é surpreendente. A ideia é que o problema não estaria nas coisas externas, mas sim na nossa própria percepção, no jeito que a gente entende a estrutura da realidade em si. Ok, se o problema está na nossa percepção, qual seria o diagnóstico? Nessa primeira parte, vamos tentar entender a verdadeira raiz dessas dificuldades que são tão comuns. Para pensar um pouquinho. Desde criança, a gente é preparado para tarefas, para ser funcional. Estudar, arrumar um emprego, ganhar dinheiro. Ou seja, a gente aprende a operar no mundo, mas quase nunca nos ensinam as regras do jogo, as leis fundamentais que governam tudo. E para entender essas regras, a gente tem que ir lá na base de tudo. Vamos dar uma olhada no bloco de construção fundamental de toda a nossa realidade. Exato, o átomo. Tudo, absolutamente tudo que a gente vê e toca, inclusive o nosso próprio corpo, é feito da mesmíssima matéria-prima. Então, entender como um átomo funciona é o primeiro grande passo para decifrar todo o resto. A lógica aqui é bem clara. A realidade é como se fosse construída em camadas, sabe? Começa com os quarks, que formam os átomos, que formam as moléculas, e por aí vai, até chegar na complexidade de um ser humano. Se a gente entende a base, o nível quântico, fica muito mais fácil entender o resto. E aqui está o pulo do gato. Isso não é só um conhecimento de física de sala de aula. É uma nova maneira de ver as coisas. A ideia é que quando a gente entende os princípios básicos que regem a matéria, a gente começa a ver padrões parecidos em tudo, até na psicologia ou na economia. Tá, mas como é que esse conceito super abstrato, quântico, vira algo que a gente consegue visualizar? Pois é, existe uma analogia perfeita para isso, que deixa tudo mais claro. A de que a realidade funciona como uma estação de rádio. A física quântica mostra pra gente que a matéria sólida, na verdade, é uma espécie de ilusão. Lá no fundo, na essência, tudo é onda, tudo é vibração. Cada coisinha no universo, visível ou invisível, tem a sua própria frequência vibracional. Essa citação resume tudo de um jeito genial. Pensa num rádio de verdade. Existem dezenas de estações tocando ao mesmo tempo, no mesmo espaço, mas a gente só escuta aquela que o rádio está sintonizado. As outras não sumiram, elas só estão em outra frequência. Isso quer dizer que outras realidades, outros universos, eles não estão em um lugar distante, eles estão aqui, agora, sobrepostos à nossa realidade, só que vibrando em frequências diferentes. Para acessar, não precisa viajar, só precisa mudar a sintonia. Ok, se a realidade é como um rádio com infinitas estações, o que gira o botão para sintonizar? É exatamente aqui que a gente entra no poder da consciência, na ideia de que a mente cria a matéria. A nossa mente, o nosso estado de consciência, é isso que funciona como sintonizador. As crenças, os pensamentos, os sentimentos que a gente tem, tudo isso ajusta o nosso dial interno. E aí, a realidade externa acaba correspondendo àquela sintonia. Olha só que exemplo real e poderoso. Enquanto uma pessoa de, digamos, 48 anos pode acreditar que já está velha demais para o mercado e, com isso, sintoniza a realidade do desemprego, esse senhor de 87 anos, sem essa crença limitante, sintonizou uma outra estação, a realidade onde o emprego era totalmente possível para ele. E adotar essa nova compreensão não afeta a sua vida individual, não. Isso tem implicações para a sociedade inteira. Leva a uma mudança fundamental no jeito como a gente se organiza. O contraste aqui é bem claro. A proposta é sair daquele paradigma antigo baseado na competição, na escassez, no cada um por si, e ir para um novo paradigma que é fundamentado na cooperação e no bem-estar de todo mundo. Um sistema onde o sucesso de um ajuda o sucesso de todos. E essa virada de chave depende de uma única coisa: conhecimento. O poder de criar uma nova realidade, tanto pessoal quanto coletiva, nasce de entender as verdadeiras regras do jogo. E isso nos traz a barreira final, o grande obstáculo que impede essa transformação de acontecer numa escala maior. É a pergunta que não quer calar, certo? Se a chave para resolver tantos problemas está disponível, por que existe tanta resistência? A resposta está num mecanismo de defesa psicológico muito poderoso. A negação.
O nosso ego, essa parte da nossa identidade, se apega com unhas e dentes à realidade que ele conhece, mesmo que seja uma realidade dolorosa. A simples ideia de mudar, de admitir que as coisas funcionam de um jeito totalmente diferente, é vista como uma ameaça de morte para ele. Essa tal de zona de conforto é o território familiar. Para o ego, o sofrimento que ele já conhece é mais seguro do que uma felicidade desconhecida. E é essa resistência à evolução, essa negação, que acaba mantendo as pessoas presas em ciclos de dificuldade. E, no fim, essa análise toda nos deixa com uma reflexão. Se a realidade é uma questão de frequência e a nossa consciência é o que sintoniza, a pergunta fundamental não é sobre o que o mundo faz com a gente, mas sim qual estação cada um de nós escolhe sintonizar a cada momento. A escolha, no final das contas, é sempre nossa.